Salve a todas, salve a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira, mais um momento de reflexão. Hoje é a primeira gravação do ano, 5 de janeiro de 2021. Amanhã a gente deve ir ao ar primeiro, porque vai ser ao vivo. A gente faz mais uma reunião, dessas reuniões que temos feito durante esse período aí de quarentena, que já expliquei, já falei que a expectativa era de que durasse poucos meses e está se estendendo. Vamos continuando, enquanto precisarem, estaremos a postos, e há uma precisão, há uma necessidade individual, coletiva, planetária, para que cada um de nós, ao seu jeito, à sua forma, à sua maneira, contribua de alguma forma. Então a gente faz essa reunião, como diversos outros grupos têm feito, geralmente às 18 horas também, para contribuirmos o máximo que a gente puder e o máximo que a gente conseguir. Falar isso aqui já toca essa questão das contribuições energéticas, que é um assunto que, de uma certa maneira, vamos tratar um pouco hoje. Eu estou na terceira tentativa aqui de gravação, acho que dessa vai. Agora, né? Vai. E como sempre, vou repetindo e dizendo, não sei qual é o que vai acontecer. É no momento, então, que dá o play que vem. E no momento que dá o play e que vem, acontece como hoje tem acontecido, algumas dificuldades de tradução. E eu estou aqui agora e dessa vez eu acho que vai dar para romper as dificuldades de tradução. E para falar então das dificuldades de tradução, eu vou pensar isso, 2021. Né? Porque qual que é a ideia global que eles estão me passando? Chegamos a essa data que foi colocada, inclusive, como data limite. Nossa, eu falei assim, foi colocada como? Foi tida mesmo como data limite, né? Algumas pessoas eminentes entre nós receberam essas informações, entre eles o Divino Chico. Trouxeram a bocas miúdas e pequenas o que poderíamos esperar caso conseguíssemos coletivamente uma progressão, uma evolução, um upgrade na nossa forma de pensar e interagir. E aí nós estamos, cada um de nós, se aperfeiçoando e melhorando para sermos, eu vou dizer, dignos, merecedores. As pessoas não gostam, mas eu vou tentar mostrar aqui como que tem muito sentido isso também. A ideia é que quando a gente estava lá, eu e a minha geração, na década de 70, outros na década de 60, na década de 50, anteriores à minha, outros na década de 80, posteriores à nossa, olhando para o futuro, e 2000 era um tempo muito distante. 2000 era um tempo muito utópico, muito visionário. As concepções que tínhamos naqueles anos 80, 70, 60 era diferente dos portais que acabamos atravessando. O mesmo se dá com 2012, 2020, agora 2021. No imaginário da nossa infância, que foi construído mediante filmes, revistas, ideias, pensamentos, noções, esse grande imaginário, teríamos os carros voadores, estaríamos fazendo teletransporte, estaríamos fazendo teletransportação, estaríamos tendo
viagens intergalácticas. Isso era o nosso horizonte de criação e de possibilidade quando estávamos aqui atrás. 50, 60, 70 anos se passaram e esse futuro não se materializou da maneira que o imaginamos e os visualizamos. Tinha também imagens catastróficas do que seria esse ano 2000. Tinha concepções bem apocalípticas do que seria isso, né? De destruição da humanidade, de alteração da geografia e da geologia do nosso planeta e diversas outras coisas. Enfim, esses eram cenários que nos habitavam. E por motivos que ainda desconhecemos, pelo menos parte de nós, algumas pessoas talvez saibam, houve outro curso para a humanidade. E nós estamos alterando os cursos da humanidade a cada instante, a cada momento. Cada vez mais, nós, conjuntamente e individualmente, temos feito alterações no transcurso desse nosso itinerário imagético coletivo, desse lugar que queríamos estar e o lugar que nós estamos hoje. E é aí que aqui eu trago um pouco dos obstáculos. É porque quando a gente vê, ele diz assim, poxa, a gente pensou em carros voadores. Tá, carros voadores nós, então, a princípio não temos mesmo. Essa daí, aquele desenho do jet, são jets eles mesmos. Não alcançamos carros voadores, né? Contudo, entretanto, todavia, encontramos outras realizações técnicas e tecnológicas surpreendentes. Estamos aqui fazendo uso de um desses exemplos. O smartphone, que eu não canso de ficar mostrando, é outro. Os notebooks, as TVs de plasma, são outras. As operações médicas são outras. Enfim, tivemos muitos avanços tecnológicos que surpreendem muito aquele garoto da década de 70, da década de 80, da década de 50 e da década de 60. Por mais que a gente acompanhe cada uma dessas evoluções, elas não deixam de ser, ou pelo menos não deveriam deixar de ser surpreendentes. Elas são bonitas. A questão que eu quero aqui dialogar um pouco é como que essa tecnologia não se universalizou. É como que essa tecnologia que naquele imaginário, talvez ingênuo, da década de 70, nós nunca acreditamos que ela seria, como critério de acesso, o poder econômico. Porque tem. Algumas pessoas, por terem mais dinheiro, têm acesso a tecnologias que a maioria de nós nem sonha. É tido ainda como ficção. É ainda distante, muito distante, dos sonhos e dos rompantes e das imagens que visualizávamos lá atrás. E essa distinção, ou esse recorte, às vezes tão abrupto e tão cruel, de que a vida vai ser valorizada, estou pensando nas questões médicas,
E aí nós temos o próprio exemplo da vacina e as discussões que estão sendo apresentadas aqui para nós, povo brasileiro. De alguns poderem, por terem como pagar, ter acesso antes de outros que não podem pagar. E a questão aqui é estritamente econômica. Esse desenvolvimento tecnológico, ou esse uso da tecnologia por esse mote, vou dar o nome, né? Mercadológico, nos atrasa muito enquanto pensamento coletivo. Já atrasava lá na década de 70, quando a gente produzia alimentos e a maioria ainda não tinha acesso, passava fome, e a gente aumentou a capacidade de produção de alimento e ainda continuamos nos alimentando de miséria e de fome. Então, esse descompasso de que os bens da inteligência, de que os bens sociais, eles são coletivos, e nada contra você ganhar o seu dinheiro, a sua parte nisso, não é isso que nós estamos aqui defendendo e nem dizendo. O que nós estamos propondo é que o nivelamento ou o acesso não pode ou não deveria ser restrito a quem pode pagar ou a quem não pode pagar. Mas então, são essas as questões que a gente esbarra quando tenta entender por que não a gente está aí com carros voadores. Por que não estamos aí com tecnologias mais atuantes, por exemplo, de teletransporte? Porque nós já teletransportamos. Nós já teletransportamos, olha as frases, né? Mas é quando eu passo um arquivo Y para X e esse deslocamento desse arquivo praticamente não tem tempo e distância. Eu envio aqui uma foto, um vídeo, uma imagem, um documento para uma pessoa do outro lado do mundo. A gente, de uma certa maneira, está falando em teletransporte. As elucubrações, as fantasias, o imagético ali da década de 70, de 80, não foram completamente disruptivas, não alcançamos em nada, não chegamos nem perto, muito pelo contrário. Nós fizemos desenvolvimentos altamente tecnológicos que nós ainda não fizemos a conversão em nós. Nós ainda não fizemos o download do que representa muitos desses aspectos em nós. E é esse download de conseguir transformar uma informação em conhecimento, em ato, em ação, em distribuição, que os amigos espirituais e os amigos espirituais ficam nos chamando e nos convidando a refletir sobre. E essa conversão, poxa vida, era importante a gente tentar realizar. Não vou dizer que a gente vai fazer, mas tentar realizar. Eu estou aqui, o que é isso que eu estou dizendo, né? Estou batendo na tecla, está aqui seu Luiz Soares, um amigo, né? Bem perto, e ele gosta dessas discussões tecnológicas. Ele foi padre com uma militância, e gosta dessas discussões
tecnológicas, mas ele traz essas discussões tecnológicas pensando o conceito de sensitividade, de mediunidade, de intuição, de paranormalidade, onde que ele faz os aportes. E é muito bonito os aportes que ele faz e como ele vai nos explicando algumas relações. E aqui, né, quando ele se aproxima, ele tenta nos mostrar, ou tentar nos mostrar, assim, né, vamos ver se eu consigo passar um pouco disso. E passar um pouco disso o que e como. É como se eu tivesse aqui com um ponto eletrônico no ouvido, tivesse com um telepronto aqui na tela, passando imagens, vídeos, descendo aqui como pedindo para que eu lesse e dissesse mais ou menos um esquema. É muito assim mesmo, não estou inventando. A ideia é bem essa. A ideia é uns que te falam pelo ponto, outros que te mostram a imagem, outros que dançam com as mãos, outros que movimentam a partir de outros pontos que eu não vou abrir. Mas um processo de interconexão mesmo, absolutamente comum em qualquer pessoa, em qualquer atividade que pare 2 segundos, feche os olhos e peça uma conexão. Então, um médico que vai lá fazer uma cirurgia e fechou o olho, ele se conecta. O padre que vai celebrar a missa e, antes de entrar no altar, fechou os olhos, ele se conecta. O professor que vai entrar na sala de aula dentro da escola, muitos amigos eu via fazendo isso, né? Que antes de pisar na escola fazia o nome do pai, ele se conecta. Então essa conexão está aí. Ela está dada, ela está pronta. Isso daí roda há mais de milênios. Não é, a princípio, não é nada de novo. O que é o inusitado, o não habitual, é que a gente queimou a maioria das pessoas que tinham essa conexão natural. Porque uma coisa é, hoje, a gente andar pela rua falando sozinho. Então, se eu ando pela rua falando sozinho, as pessoas estranham. Mas se elas olham, observam que tem um foninho aqui, tá de boa. Esse daí não é mais doido, não. Tem um foninho, tá falando com alguém. A gente acredita. Não questiona que esse foninho está me dando condições de conversar com uma pessoa que eu não estou vendo do outro lado do mundo. Isso para nós é ponto pacificado. Ao mesmo tempo, temos muita dificuldade quando uma outra pessoa vira e fala assim, olha, tem alguém falando aqui comigo. Então não estou vendo, o outro também não está vendo, então interna esse louco, porque isso só pode ser descompasso, delírio, alucinação. Eu fico lendo muitas dessas coisas assim. Os discursos de muitos, os de nós, tidos como esquizofrênicos. Olha eu onde me coloquei. Mas é um pouco disso mesmo. Desses caras que os psiquiatras trazem relatos lá da década de 70, lá da década de 60, lá da década de 80, lá da década de 90. Esses caras estão falando muitas vezes de algo que é muito ponto eletrônico. Já estavam falando disso. Com poucos veículos, a gente vai chamar de dados de semiose, para expressar isso. Porque você vai pegar obras de artistas, cinema, filme, música,
que os caras vão conseguir passar essas informações sem que a gente olhe, os encapsulando, os internando, dando para eles uma outra forma de acolhida, uma outra perspectiva, um outro tratamento. Mas a gente internou muita gente que estava vendo 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos à nossa frente. E continuam nos fazendo isso. Nós temos ainda muita dificuldade de fazer a conversão tecnológica, em aceitarmos que todas as marcações e marcadores tecnológicos que foram feitos derivam única e exclusivamente da percepção humana. O aparelho de telefone, a televisão, o rádio, o computador, eles espelham as nossas capacidades de percepção, de sensibilidade, de sensitividade, de mediunidade, os nomes são vários. A gente precisa ter um pouco mais de carinho com essas nossas habilidades, com essas nossas aptidões. Não as tornar nem em algo sagrado, divinizado, essas loucuras que algumas pessoas acabam entrando aí. E tampouco algo descartável e banal, uma praga dos infernos, algo amaldiçoado. A gente precisa encontrar este equilíbrio, porque parte muito importante desse desenvolvimento nosso coletivo vem do equilíbrio dessas pessoas mais sensíveis. E elas estão muito desequilibradas nesse momento. Muito desequilibradas. Se tá difícil pro cara que é casca grossa, ogro, troglodita, esse cara tá às vezes sentindo um mal-estar no ar, pessoas mais sensíveis estão derretendo. É quase literal o derretimento. Estão despedaçando. São dores que elas, na sua grande maioria, nem sabem o que é. Elas atribuem a elas, mas são desse desequilíbrio coletivo, que algumas pessoas sentem, ressentem mais do que outras. Então, vocês que vivenciam isso, passam por isso, pelo amor de Deus, eu não estou falando, eu já falo e volto, né? Eu não estou falando do povo oba-oba. Eu não estou falando do pessoal que quer sentir. Eu estou falando do pessoal que sente. É diferente. Tem um pessoal que acha bonito sentir isso. Ah, eu gostaria tanto de ter sensibilidade para... Pois é. Seu caso é outro. Estou falando das pessoas que sentem. Que estão vivenciando momentos de muita angústia. De muito sufocamento. É mais para vocês. Devem ter bilhões de fórmulas. E muitos de vocês experimentaram quase 100 de milhão. Ou de milhares. Lindo. Eu vou dar uma, que é o da interconexão. Eu até agora, pode ser que daqui a amanhã, daqui a 2 minutos, encontre alguma outra, mas até agora não encontrei nem visualizei
nada que lhes fosse mais produtivo do que entrar em contato com vocês mesmos, fechando os olhos. O que eu parei aqui? É porque desacredita-se. Há um processo e um procedimento de desacreditar nestes que fazem tal experimento e procedimento. Eu fecho os olhos, encontro comigo e as vozes que eu escuto é de que você é louca, você é doida, isso não existe. Cala a boca, menina. Você não sabe o que você está falando. Você não pode falar sobre isso. Você não tem direito de falar disso. Então, fechar os olhos para muitas dessas pessoas diante da montanha de opressão que receberam é tenso. É doído. Tem pouco leque de escape. Ainda assim, é importante ir confiando de que não estão só, de que há outras e outros como vocês, e que o trabalho de vocês para nós e conosco é de suma importância. Ainda que o trabalho por vezes seja esse o de vocês acreditarem que só tem estrume, que só tem merda, que só tem sujeira. E é um pouco disso sim, não tem muito como negar. Mas é possível transformarmos, transmutarmos isto coletivamente. É muito da tecnologia que a gente chama de malha. Coletivamente. Eu preciso de ir para o centro kardecista? Não, mas pode ir se quiser. Eu preciso de fazer a cabeça na Umbanda e no Candomblé? Não, mas pode fazer caso queira. Eu preciso de ir para a igreja evangélica, aceitar Jesus? Não, mas se quiser é bom também. O importante, o vital, o essencial é que você não se perca de si mesmo e de si mesmo. O importante, o vital, o essencial é que você, por mais encaixotado que tenham te colocado, por mais encaixotado que tenham te deixado, consiga minimamente abrir. Abrir para quê? Abrir para perceber que médicos, professores, políticos, advogados, juízes, lixeiros, domésticas, artistas, essa variedade humana que pertencemos. Muitos tiveram e têm esta mesma sensibilidade e estão aí. Às vezes presos em concepções ideológicas, presos em concepções religiosas, mas estamos aí. E vocês, mais do que quase todos os outros, precisam da abertura. A abertura de conectar-se, mas não prender-se. Do que eu estou falando, né? Eu estou falando de estar no mundo. Ser do mundo. Ou não ser do mundo e estar no mundo. Essa dialética complexa que a gente vivencia. Não tem como escapar, vocês não vão sublimar. Eu não acredito nem que vão ser abduzidos.
que abduzidos não, abduzidos alguns de vocês já são. Eu não acredito nem que vão ser arrebatados. Ah, tadinho, vem cá, vamos tirar ela aqui, vamos levar embora. Olha, provavelmente não é o que vai acontecer. Vão estar aí, no corpo, na materialidade, lidando com seres como eu, seres ogros. Vão estar diante de nós, das nossas ideologias, das nossas certezas, das nossas, enfim, apontando para vocês, está tudo errado, vocês não sabem fazer nada. Vocês vão ter, a princípio, lidando conosco, mas podem confiar também em vós. Podem fazer essa conexão com o que há de sagrado em tu. E essa linha muito crística auxilia demais, gente. Impossibilita isso que eu estou chamando dos perdidos. Quem é o perdido? O perdido é esse cara desconectado. Ele acredita que a conexão é essa. Isso aqui é só um vislumbre. Só um aceno. Só, diria o mestre Bruce Lee, o dedo apontado para a lua. E está todo mundo aqui. Enquanto que a tecnologia é esse maravilhamento, que essa composição do dedo, da lua, da unha, do céu, do infinito, da brisa, do lobo uivando, essa porra toda. E a gente tá perdendo a porra toda pra ficar babando no dedo, mordendo o dedo, rasgando a bochecha com a hora. Estamos nessa insanidade total. Eu já vou pro final. Já vou pro final mesmo. Posso caminhar pro final. Se não era isso também que eu ia falar, acabou saindo assim, tá de bom tamanho. Esperamos sempre que talvez faça proveito e sentido para alguém, nunca sabemos, né? E é assim que é também. Não sei. Não sei, não tem muito o que saber. Tem que estar aqui. Com foninho. Tô chamando de foninho, porque aí fica mais fácil as pessoas compreenderem. Pum, pum. Pum, 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 conectados. Em algum momento. Então, em algum momento do seu dia, da sua semana, do seu mês. Do mês tá bom, bem que do mês, por favor. Feche os olhos. Conecte. Você não pode acreditar que você é um aparelho desse porte, dessa forma, dessa visada. Não. E até ele dá carga. Aqui a minha tá 3%. A outra jossa que eu pus ali para me dar um pouco de luz já parou. Precisam de colocar na bateria. Precisam de ser recarregados. Qual é a sua bateria? O que te recarrega? O que te torna e te faz perceber, compreender e ser humano? Nós não podemos perder isso de vista. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando da Terra, a gente está falando desse vislumbre, o que desviou muito esse imaginário, que era muito possível, eu não acredito, cada vez mais eu acredito menos de que há alguma possibilidade de se errar a previsão. A gente não erra, eu não faço previsão não, tá? Mas o pessoal que faz previsão não erra. É que há um dia, olha, tudo é um dia eu falo disso, mas é que há
novos cenários, novas possibilidades, novas probabilidades, isso altera. Altera aonde? E aí eu vou tocar o ponto que desejo encerrar. Alguns mundos objetivos que a gente prevê objetivamente, então eu vou fazer a previsão de que daqui a 1 minuto estarei sentado diante dessa tela. É a previsão objetiva. Tudo leva a crer, dar o lugar que eu estou, 1 minuto antes, que daqui a 1 minuto eu estarei nesse mesmo ponto e nesse mesmo lugar. Eu posso, e isso acontece, ter visto isso aqui não 1 minuto atrás, mas 20 anos atrás. Olha, 20 anos atrás, eu estou olhando aqui e estou vendo esse cara conversando, falando de algumas coisas. Eu acho que ele está palestrando, ele está dando palestra. E tem um público muito grande nas coisas que você está falando. Tá? Só que daqui, desse ponto, até esse momento aqui, agora, esse intervalo aqui, gente, meu Deus do céu, tá repleto de inúmeras possibilidades. E a maioria dessas possibilidades são construídas mediante a nossa consciência, mediante a nossa vontade, mediante ao ceder da nossa vontade. Então, se eu vi tudo isso mesmo, mas agora, nesse 1 minuto aqui, eu resolvi levantar, ou resolvi, quer saber, gente, tem coisa melhor, daqui a pouco tem um jogo do Palmeiras, vamos preparar aqui pipoca pra gente ver o jogo do Palmeiras e do River Plate. Não tem força no universo mais capaz de nos segurar aqui nesse momento, a não ser a nossa própria vontade. Ah, mas você nasceu com essa missão. Já mudou essa porra. Ah, mas você nasceu para esse compromisso. Já mudou isso também. Não há, na maioria das pessoas que aqui estão encarnadas, nenhuma outra força atuando sobre elas do que o próprio querer e a própria vontade. Estamos cada vez mais livres para fazermos o que acreditamos. Estamos cada vez mais sendo nós mesmos. Isso é o inferno para a maioria das pessoas. Você ter que se conectar a um algo supremo pela sua próprio querer e pela sua própria vontade. Algumas pessoas não dão conta, não é quem que dão conta, eu não vou fazer. A vida está aqui para ser vivida. Para que, pelo amor de Deus, eu vou parar para ficar rendendo graças ou glória a uma coisa que eu não estou vendo? Para que eu vou ficar fazendo isso? Para que a gente vai ficar perdendo tempo fazendo as coisas que muitos de nós fazem? Não vai ter nenhuma recompensa, ninguém vai estar lá no céu batendo palma para você, ninguém. Nem tapinha nas costas você vai receber. Nem muito obrigado. Vão só olhar para você e falar assim, valeu, tamo junto, é nóis. Bora. E ainda tem muita coisa para ser feita, bora. Oh, mas vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, que coisa maravilhosa, que coisa bonita, como eu sou lindinho, como eu sou bonitinho. Não. Se você está fazendo isso para ser lindinho, bonitinho, vai fazer maquiagem, né? Pinta a cara, faz essas coisas aí. Tem outra vibe. E isso, essa amplitude da liberdade, esse aumento da liberdade interna, é o movimento que a gente não está observando. Qual é o movimento que a gente não está observando? A gente está esperando marcações aqui objetivas. Olha para você ver como é que esse cara continua parado,
10 minutos, 15 minutos, 20 minutos fazendo a mesma coisa e está no mesmo lugar. Objetivamente é isso. Se você fecha os olhos, o que aconteceu nesse intervalo, eu ia falar outro palavrão, mas agora eu quase me contive. Puta que pariu. É transformador. E essa mensurabilidade dos nossos mundos internos não tem quase ninguém que colocou na equação. O que estamos fazendo, e essa é a marca, é essa interconexão. A gente está vendo aqui esse aparente. Então vocês estão fixados e todos nós ficamos fixados nessa coisa aqui. E nada disso aqui, isso tudo aqui é jogo de cena. A questão é o que está acontecendo nesse entorno, nesse em volta. A questão é o que está acontecendo quando outros grupos, outras pessoas, outros indivíduos também estão parados às 18 horas num dia da semana. Eu não os conheço, eu não os vi, não sei quem são, nem sei onde que eles estão, mas eles estão e nós estamos juntos. E eu estou falando aqui a parte de coisas que eles estão me dando como telepronto. Olha, fala para essa pessoa que está parado em dor, está com angústia, está com uma tristeza, não sabe de onde vem nem como. Fala para essa outra pessoa que está desesperada, maluca, não sabe mais o que fazer, não sabe mais para onde ir, não encontra mais resposta. A gente está se conectando. E é essa a malha de um mundo interno que vai se fazendo intersubjetivo, que é muito bonito. É muito bonito. E o nosso pedido, nosso chamado, nosso apelo, a nossa injeção é: vem também. Mas não vem para ser carregado no colo, nem ninado, nem para ser recebido sobre aplausos gloriosos, sem você, que seria... Só vem. Ajuda. Ajuda aí. Ajuda aí como? Não sei. A gente está falando isso assim, para 1 minuto da semana, do dia, do mês. Fecha os olhos e respira. Agradece. E depois, ok, volta a fazer tudo como faz mesmo, não tem problema não, mas faz isso de vez em quando. Nossa, fortalece o movimento. Nos aproxima muito da nossa destinação. A nossa destinação é a cocriação de um mundo mais efusivo, um mundo no qual as trocas não se estabeleçam única e exclusivamente pelos valores de mercado. Se você pagar, você tem informação. Se você pagar, você pode ter conhecimento. Se você pagar, você pode ter cura para a sua doença. Não, esse mundo a gente não pode ficar alimentando muito mais esse mundo. Nós precisamos de outros veículos, outras formas de expressão. E eu não estou falando nada de rasgar dinheiro não, tá, gente? Eu não estou falando nada de, a princípio, gratuidade. Não é esse a vibe. A questão são não restringir os acessos aos apelos econômicos. É só essa a ideia. Então, se a pessoa quiser pagar lá para você 10 mil reais a hora, lindo, receba. Mas se o outro quiser também falar com você e tiver só a boa vontade de quem caminhou para chegar até tu, recebe também.
Não é o econômico que pode dar o acesso a uns e não a outros. Não este econômico. O econômico aqui precisa de estar vinculado a essa produção subjetiva, interna, desses nossos mundos internos que estamos construindo. É mais ou menos essa ideia. Era mais ou menos isso que eles nos mostraram, de como que, de uma certa maneira, nos distanciamos desse mundo objetivo de carros voadores que víamos lá na década de 60, de 70, para os anos 2000, 2020, mas estamos muito próximos, não todos, mas construindo essa proximidade coletivamente. Estamos muito próximos de uma comunhão, no seu sentido mais amplo e cristão do termo. Estamos nos aproximando, assim, nossa, aqui, ó, você está vendo os caras aí matando por causa de vacina, o outro falando que não tem como governar o país porque o país está quebrado. É essa lógica da miséria. Ou seja, a servidão voluntária à burrice do dinheiro. Sem dinheiro a gente não pode ser. Sem dinheiro a gente não pode pensar. Sem dinheiro... Gente, uns recursos como os nossos, a última coisa que a gente precisa é de dinheiro. A última, com habilidades como as vossas, a última coisa que vocês precisam é de dinheiro. A última, menos, tá? Mas é só para dar uma exagerada para a gente colocar no lugar. Não é isso que move. Não é isso que altera a chave do jogo. Não é. Conecte. Respira aí. Tem pontos de apoio. Tem pessoas que estão mais consolidadas, que estão aí para auxiliar e ajudar. Vai entrando em contato. Essas pessoas estão abertas nos mais diversos postos, nos mais diversos lugares, sem nenhuma marcação necessariamente religiosa, ideológica. As pessoas estão aí, embora algumas estejam como marcações religiosas, ideológicas. Vocês vão ter pastores, vocês vão ter padres, vocês vão ter missionários, vocês vão ter pretos velhos, vocês vão ter médios, vocês vão ter dirigentes espíritas, vocês vão ter o espiritualistas. Tem muita gente boa. Muita gente boa dentro desse processo. Contrair, cola com nós e vamos junto. Beijo imenso em vocês. As pessoas que estiverem aí com essa situação de abafamento, de angústia, tem as lives que agora eu estou disponibilizando ao vivo. Estou disponibilizando, eu acho que tem só uma ou duas, uma. As outras não. Tem uma ao vivo, amanhã tem uma outra. Participem. Participem de outras pessoas, de outros grupos. Tem muita gente bacana fazendo um trabalho legal de tentar expandir esse nosso pulmonar, esse nosso cardíaco. Covid-19 dialoga com isso, mas aí é outra viagem. Um beijo grande, agora eu vou mesmo.